A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a fé e as amoras. E para falar sobre este assunto, eu vou ler como texto básico o livro de Lucas, capítulo 17, versos 5 e 6, que diz o seguinte: Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela te obedeceria. Pois bem, o texto fala que Jesus e os apóstolos passeavam pelos campos em Israel quando pararam em frente de uma amoreira. Eles pediram então ao mestre para que lhes acrescentasse a fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, encontramos a definição bíblica para a fé, que contradiz muitos conceitos seculares, pois diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois bem, fé é crer no invisível, como se a fé já fosse visível e pudesse até ser apalpada. Nos evangelhos, à medida em que as pessoas ouviam a palavra de Deus, a fé era despertada nestas pessoas, produzindo milagres através do poder divino de Jesus Cristo. Lá no livro de Mateus, capítulo 15, verso 28, Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. O que significa dizer que existe fé grande, pequena e até mesmo falta de fé. Acrescenta-nos a fé. Jesus disse: se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela lhe obedeceria. É isso que diz o texto bíblico. O grão de mostarda é equivalente a um grão de gergelim. Se cair no chão, dificilmente o encontramos sem a ajuda de uma lupa. Que tamanho de fé é esse? Será que com uma fé deste tamanho ousaríamos ordenar tal coisa a uma amoreira? Desarraiga-te daqui e planta-te no mar? A sobrevivência de uma amoreira no mar seria impossível. Porém, o versículo diz: planta-te e não lança-te ou coisa parecida. Plantar significa se estabelecer no mar. Como pode isso? Nem o solo, nem a temperatura da água do mar seriam favoráveis a uma amoreira. Como poderia esta ser plantada no mar? Será que Jesus ensinaria algo infundado na sua palavra, que é a verdade? Claro que não. Ele só estava confirmando o conceito de fé de Hebreus 11:1 e nos acrescentando outras tantas lições. Queridos, esta parábola nos ensina hoje que o importante não é o tamanho da nossa fé, mas de que maneira a nossa fé é usada. Ensina que se colocar a nossa fé em ação, isso se constitui no fator definitivo para a realização de milagres. Lembre disso no seu coração. A amoreira na água é a prova de que a fé acredita no que a mente humana desacredita.
ela é sobrenatural, aleluia. Amados, e é com este tipo de fé que a igreja hoje precisa caminhar, que a igreja precisa viver estes dias tão difíceis, tendo no meio da igreja, nos nossos corações, a manifestação desta fé sobrenatural, uma fé que acredita no sobrenatural de Deus. Lá no livro de João, capítulo 14, verso 14, está escrito: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia! Percebam, no grego, amados, eu farei é tido como ego poeso, que traduzido significa eu criarei. É assim que devemos hoje, como a igreja do Senhor, crer nestes dias, que o impossível de Deus, Ele criará, Ele realizará o impossível. Por isso diz na sua palavra, que tudo é possível ao que crer, porque se eu crer em algo que os meus olhos não consigam enxergar, Deus criará aquele algo em meu favor e manifestará o seu poder, aleluias. Jesus concluiu a lição sobre a fé lá no livro de João 17, dizendo aos seus discípulos: servos inúteis são aqueles que fazem apenas o que deviam fazer. Prestem atenção, amados. Eu e você, como a igreja, precisamos crer no sobrenatural de Deus. Queridos, nós precisamos fazer além daquilo que nos é determinado fazer pela palavra de Deus. Esta parábola da amoreira na água nos convida a crer que tudo é possível ao que crê, aleluia. Como está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 9, verso 23. A igreja, mais do que nunca nesses tempos difíceis, precisa viver esta verdade nos dias de hoje, pois só assim conquistaremos tudo aquilo que tem para a igreja conquistar nesses dias. E a igreja viverá nesses dias como a igreja gloriosa, a igreja que está se preparando, andando, caminhando por fé e manifestando os milagres, os sinais, as maravilhas de Deus. Creia nisso, meu querido. Me permita hoje orar por você, pedir para que o seu entendimento seja aberto com relação a esta fé que precisa ser manifestado nas nossas vidas. E para isso, basta somente que eu e você ame a palavra de Deus, que eu e você possamos tomar posse da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque como diz o livro de Hebreus, é pela palavra de Deus, é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que a fé é acrescentada a cada dia na minha vida e na tua vida. Pai amado, oro hoje para que a sua igreja declare a Deus: Senhor, acrescenta-nos a fé, pois se a sua igreja desejar que a fé seja acrescentada em seus corações, esta igreja estará andando segundo a palavra de Deus, pois a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com certeza, desta forma, a igreja do Senhor vai andar nestes dias, crendo no invisível, no sobrenatural de Deus. Vamos andar neste mundo não olhando as circunstâncias que nos cercam e nem deixando a dúvida tomar conta dos nossos corações. E também não vamos permitir que as nossas mentes desacreditem no poder de Deus, no poder da palavra de Deus em nossas vidas. E sim, vamos crer
que aquilo que os nossos olhos não enxergam, com certeza vamos tomar posse destas coisas espirituais e torná-las uma realidade em nossas vidas, porque ter fé é crer no invisível, no sobrenatural de Deus. Aleluia! Que Deus possa te abençoar, que você possa amar a palavra de Deus a cada dia, para que esta fé seja acrescentada ao teu coração e você possa crer no invisível, nos sinais, nas maravilhas de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.